gente, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, esse espaço onde eu tenho gostado de compartilhar com você sobre vida comum, vida com Deus, maternidade, espiritualidade. Então, se você gosta desses assuntos, você é muito bem-vindo aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal também, deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda bastante. Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre como que está sendo a nossa segunda gestação. Nós descobrimos o sexo também do nosso bebê nas últimas semanas e eu quero partilhar com você como que está sendo esse mix de emoção. Antes de falar se estamos esperando uma menina ou um menino, eu queria compartilhar primeiro um pouquinho e abrir meu coração em relação como que está sendo, né? Essa segunda gestação até aqui. Nós estamos agora de 18 semanas, isso significa que estamos entrando no 5º mês, já no 2º trimestre, e eu tenho estado um tanto assustada de como tem passado muito rápido. Eu não sei, conversando com o Bruno, quando a gente descobriu a gravidez da Sara, a gente descobriu em março e ela nasceu em outubro, então foi tipo o ano inteiro. E eu tinha a sensação de que, meu Deus, que demora, né? E de fato eu fiquei praticamente o ano inteiro, né, grávida. Mas como a gente descobriu essa gravidez em outubro do ano passado, então a gente pegou ali final do ano, início do ano, e parece que tá passando tudo muito rápido. Eu não sei se você que me acompanha, que já tem um segundo filho, se sim, escreve no comentário como que foi, né, esse tempo de espera do segundo filho, e se você também teve essa sensação de que passou muito mais rápido. Não sei também se é por conta das demandas que a gente já tem, né, com o primeiro filho. O início da gestação foi bem intenso, assim, no sentido de enjoo mesmo. A minha primeira gestação, eu comia e vomitava, então eu ficava super bem depois. E essa segunda, eu fiquei muito enjoada, então passava o dia inteiro muito enjoada. Eu comecei a sentir que os enjoos diminuíram, assim, ali no meio de janeiro. No meio de janeiro, assim, pra cá eu tenho sentido que diminuiu bastante. Então eu já tenho estado muito melhor, graças a Deus. Não sei também se pela forte onda de calor, né, do verão ali, dezembro, janeiro. Eu acredito que isso também influenciou bastante. Mas agora nós já estamos muito melhor. Eu digo que o brilho tá voltando aos poucos. Dizem que a segunda gestação é tudo mais rápido, né, esse processo, porque já sabe o caminho que tem que fazer. De modo geral, eu tenho estado muito tranquila, assim, em relação a essa gestação, deixando as coisas irem acontecendo. A Sara, que é a minha filha, que já tá com 2 anos e 3 meses, que ela fez agora, ela também está muito animada, então ela tá sendo muito ativa, assim, participando mesmo desse processo. Então ela gosta de ver junto comigo no celular qual que é o tamanho da fruta que tá, e se fosse um animal, qual seria o tamanho, né, que corresponde ali. Então tem sido muito legal partilhar isso com ela. Recentemente nós ganhamos algumas coisas de bebê já, e foi muito legal que ela queria sentar e ver tudo que tinha ali. Então tem sido muito gostoso partilhar isso com ela e incluir ela nisso também. De quem que é esse neném tá aqui? O bebê é de quem? Da Sara? Eu acredito que a forma como a gente vai trabalhando, né, com o nosso filho, a chegada de um novo integrante na família, faz toda a diferença para ser algo realmente leve. Óbvio, né, que nós vamos ter toda a questão de uma adaptação, de rotina, eu estou muito ciente disso, mas nós estamos trabalhando para fazer tudo da maneira mais leve possível. Você está crescendo e agora vai chegar um bebê na família, e olha que legal, sabe? O Senhor nos deu um presente, você pedia para Jesus dar um bebê e agora a gente tem um bebê. Então tem sido muito legal partilhar isso com ela. Tanto que em qualquer lugar que nós estamos, no elevador, no mercado, qualquer lugar, que ela vê um bebezinho, ela fala: Olha, mãe, um bebê, oh, que lindo. Então tem sido muito legal ver como ela está realmente interessada, sabe, nesse processo que nós estamos. A gestação é um período muito lindo, mas também é muito solitário, assim, no sentido de
de sentimentos mesmo. Às vezes as coisas estão acontecendo e você está mais introspectiva, mais reflexiva em relação a algumas coisas, e ao mesmo tempo é um período que as pessoas ao redor celebram, né, com você e fazem perguntas, mas é algo muito íntimo, assim. Então, eu tenho estado mais nesse lugar também, mais procurando estar mais quieta, sabe? De solitude mesmo, de reflexão. É esse lugar, assim, de beleza, mas também de desafios. Nem todos os dias a gente acorda disposta. Tem, né, como eu falei no início, a questão dos enjoos, ainda mais quando já tem uma outra criança que depende. Então, existe sim a beleza no gerar, né? Mas também tem os desafios que às vezes ninguém vê. E assim, quando a criança nasce, existe sim a beleza de você ver uma foto, né? Um stories fofinho, de um look bonitinho, de uma coisa bonitinha que aquele bebê tá fazendo. Mas por trás também existe muito cansaço, existe privação de sono. Mas isso também não apaga a beleza das coisas boas que acontecem quando nós estamos gerando, quando nós estamos já com nossos bebês no braço, né? Então, eu sempre falo, a maternidade, ela é um agridoce. E a gente começa a experimentar isso na gestação já. Às vezes aquele desconforto na hora de dormir, abrir mão de certas coisas que às vezes nós gostamos de comer, a posição de sentar, de levantar, o ritmo do nosso corpo, ele por si só já vai diminuindo. Por mais que a gente tente fazer, às vezes um pouco mais, o nosso corpo já está pedindo para a gente desacelerar. Então a gente vai aprendendo a sacrificar o nosso eu desde a gestação já. E é muito interessante falar nessa parte de olhar para a gestação, de olhar para o maternar, né, como um sacrifício, porque de fato é isso. Nós estamos dando o nosso corpo como um sacrifício vivo, né? Para que aquela criança ela venha nascer, ela venha crescer saudável, ela venha ser bem alimentada, bem nutrida. Óbvio que é o Senhor que nos capacita para isso, mas existe também a nossa disposição de estar diante do Senhor, de querer passar por esses processos. Eu lembro que tinha uma conhecida minha que eles passaram um tempo tentando engravidar e ela compartilhou comigo que ela sentia muito medo e ela não queria a dor do parto. E eu já ouvi histórias de mulheres que realmente não sentiram dor e que foi um parto a jato, né? Que foi tudo muito rápido. Na época eles não tinham filhos e eu comecei a falar com ela sobre a dor que o próprio Jesus, né, passou para que nós pudéssemos ser gerados por Deus no sentido de filhos espirituais mesmo, né? E aí eu lembro que eu partilhei com ela algumas coisas assim. Passou mais um tempo, eles vieram compartilhar que o Senhor deu, né, um filho para eles. Mas isso foi depois que ela orou e colocou o coração dela diante do Senhor de falar que ela aceitava a dor do parto, ela aceitava passar por todo aquele processo de 9 meses que nós passamos na mudança do corpo. Então foi muito legal testemunhar isso de perto. Eu tenho acompanhado, e eu deixo a indicação se tem alguma gestante também que às vezes está assistindo aqui, eu tenho acompanhado alguns podcasts do Divinamente, que é do Jesus Cop ali, e tem falado sobre o pré-natal psicológico. E eu achei muito interessante porque é realmente um papo para gestante, mães, né, que estão nessa fase de talvez de tentar ter filhos, ou que já está gestante, ou que acabou de ter um bebê e está ali naquela fase do puerpério. E aí essas psicólogas têm compartilhado com muita sabedoria e, acima de tudo, com essa visão de Cristo mesmo, sabe? De como olhar para aquela situação que nós estamos, seja durante a gestação, seja no próprio parto, seja no pós-parto, de olhar para aquela situação e conseguir enxergar o Senhor ali. É desafiador isso, mas tem sido umas conversas muito edificantes e eu posso até deixar talvez o link de alguns episódios que eu já assisti. E tem sido muito bom, eu tenho assistido aos poucos, né? Porque com criança pequena, raramente eu consigo dar play e ouvir até o final. Então vai tendo aquelas pausas ao longo do dia,
mas tem sido muito edificante e muitas coisas que o Senhor já tinha falado comigo sobre essa maternidade sacrificial, sobre participar do sofrimento, sabe, de Jesus quando nós estamos ali a ponto de dar a luz do nosso filho. Cara, isso é muito forte. Então, o Senhor já tinha falado comigo sobre isso, e esses podcasts também trouxe um pouco mais disso, assim. Então, é uma conversa muito legal. Eu deixo essa indicação para você. E aí, quando descobrimos o positivo, as semanas foram passando, e aí nós pensamos, vamos fazer sexagem, não vamos fazer sexagem, vamos fazer uma revelação, não vamos fazer a revelação. E eu e Bruna, a gente gosta de coisas mais intimistas, assim, também. Por mais que eu gosto de estar, às vezes, nas redes sociais compartilhando as coisas, eu sempre procuro tomar muito cuidado com aquilo que eu tô compartilhando. Mas eu gosto de compartilhar, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, nós gostamos de coisas mais intimistas. E aí nós decidimos, então, que talvez nós iríamos fazer algo com a Sara, assim, uma caixinha, algo só pra ela. Porque desde o início a gente já falou pra ela que a oração dela tinha sido atendida, que o Senhor deu um bebê. Chegou janeiro ali, passou mais algumas semaninhas, e nós optamos por fazer a sexagem. E aí eu confesso que eu fiquei muito ansiosa, porque eles deram um prazo de 8 dias. Eu lembro que a gente fez tipo na quinta-feira, ia sair só na outra sexta-feira ainda. Mas eu lembro que eu ficava lá atualizando, porque o sistema pensando, vai que eles resolveram já soltar hoje, né? E aí no fim, o exame foi liberado, não lembro agora, na segunda ou foi na terça-feira. E a gente pensou primeiro em abrir só eu e o Bruno, e aí fazer alguma coisa especial pra Sara, assim. Mas nós já estávamos os três juntos, e nós abrimos, ficamos naquele suspense da Sara. Nós não tínhamos feito sexagem, a gente descobriu realmente na ultrassom. Então foi um sentimento legal de expectativa, assim, de abrir o sistema e esperar carregar o arquivo, sabe? E aí nós abrimos o arquivo e apareceu lá que era um menino. Ai, gente, a gente ficou muito feliz. Se aparecesse uma menina, com certeza a gente também ia ficar muito feliz. Porque de fato já é uma criança que é muito amada e é muito esperada por nós. Mas quando apareceu o menino, eu tive a mesma sensação de quando eu descobri que era uma menina. De tipo assim, caraca, o senhor ele falou, sabe, sobre isso, e isso aqui é uma confirmação daquilo que ele falou. Então, a gente ficou muito feliz, daí a gente já conversou com a Sarah, já partilhou. A gente não fez nenhuma surpresa pra ela ali, e a gente combinou de levar ela pra escolher algum presente pro nosso menino Samuel. E aí ela ficou muito feliz, então a gente fez isso com ela, ela já foi lá escolher um brinquedinho pra ele bem fofinho. E aí agora a gente tá nessa expectativa da chegada do Samuel. A gente tem orado e agradecido muito a Deus. O nosso desejo é realmente que venha saudável, que cresça e se desenvolva bem. Quando nós descobrimos a gravidez, desde o início eu já achava que seria um menino. O Bruno achava que seria uma menina, a Sara achava que era um menino. Então, às vezes, a gente ficava conversando aqui em casa, será que é menino, será que é menina? E por mais que não era uma idealização nossa de ter um menino, a gente nunca foi de idealizar assim, a gente foi de aceitar realmente como uma bênção do Senhor. Os filhos e são porque a palavra diz isso. Mas foi muito forte porque o Senhor já tinha falado a respeito do nome pra gente no ano passado, já no início do ano passado. E aí a gente teve uma perda gestacional, esse nome nem sequer passou na nossa mente, a gente tinha um outro nome, se fosse menino e se fosse menina, né? Ali na nossa perda gestacional, nós não chegamos a descobrir se era um menino ou menina, não tivemos esse tempo, mas esse nome, que é do nosso bebê hoje que tá no forninho, então o Senhor já veio trazendo esse nome pra gente. E aí, depois da perda, esse nome começou a fazer um pouco mais de sentido, assim. E aí, o ano passado, quando a gente descobriu essa gravidez, eu comecei a sentir que o Senhor estava gerando um menino. Ontem, enquanto eu organizava as coisas da casa, enfim, uma canção veio várias vezes no meu coração. E aí, à noite, quando eu sentei com calma para conseguir fazer o meu devocional e ter o meu tempo com Deus, eu coloquei essa canção. E ela diz que Cristo sustenta a criação e também o meu coração. E
Ai, eu achei isso tão forte, porque, de fato, esse tempo, né, de gestação é um tempo de espera, de confiança, de entrega, de você acreditar que o Senhor está agindo, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está sentindo, crer que o Senhor está fazendo algo ali. E esse Cristo, ele sustenta toda a criação, né? Quando a gente pensa na criação, a gente consegue sim imaginar algo muito grande. Mas esse mesmo Cristo que sustenta a criação com todas as suas coisas grandiosas, ele sustenta o meu e o seu coração, ele cuida das nossas emoções, ele cuida dos nossos pensamentos. E isso mostra o quanto nós precisamos desse Cristo. E esse período de gestação mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com as nossas expectativas, seja para descobrir o sexo do bebê, seja para saber se está tudo bem, se eu vou conseguir ouvir o batimento cardíaco na próxima ultrassom. Então, vem várias coisas, mas o que tem é acalmado meu coração, é pensar que Cristo sustenta o meu coração. Talvez você esteja em uma estação diferente, não esteja gestando, não esteja, né, na espera de uma criança, mas o fato de confiar, de entregar e crer que o Senhor está fazendo algo mesmo sem ver, isso faz parte dos processos que nós vivemos. Então, eu termino dizendo que essa verdade de que o Senhor que sustenta todas as coisas, Ele também te sustenta. Que isso venha trazer um refrigério para a sua alma, para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, e saber que o Senhor ele cuida de todas as coisas e tudo que ele faz é bom. O que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te abençoado. Se você por acaso já é mãe de dois, compartilha comigo como foi a sua experiência dessa chegada, né, de um outro filho, de um outro integrante na família, como que é a experiência de ser mãe de dois, de três, e que o Senhor abençoe vocês grandemente. Tchau e até o próximo vídeo.